Fala galera, meu nome é Luiz Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te falar direto ao ponto o que você precisa fazer para tirar 200 pontos na competência 1. Aqui já vai estar tudo mastigado do que eu demorei um tempão para ler no manual de correção do INEP. Então vamos lá ao vídeo. Iniciando então, o que trata a competência 1 do Enem? A competência 1 do Enem trata basicamente sobre duas coisas. Primeiro, gramática. Segundo, estruturação de frases. Então essas duas são as vertentes abordadas pela competência 1 que avaliam o domínio da língua portuguesa do candidato. Então aqui eu tenho a tabela que o Enem disponibiliza sobre a pontuação que o aluno vai tirar conforme o domínio que ele tem da modalidade da escrita formal da língua portuguesa. E aqui tem de 0 a 200 pontos. Eu não vou ler tudo isso aqui, se você quiser você pause, mas eu vou destacar, na realidade, a pontuação de 200 pontos, que é o nosso objetivo, que é o que você precisa mirar como alvo para você tirar na sua redação a nota máxima dessas competências. Então, o que significa 200 pontos na competência 1? O que você precisa para atingir essa pontuação? Um domínio excelente, ou seja, você demonstrar excelente domínio da escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita são aceitos apenas como exceção, quando não recorrentes. Ou seja, você até pode cometer desvios de gramática ou desvios de escrita, só que em pequena quantidade. Eles vão ser aceitos apenas quando for uma exceção, não acontecer sempre. E eu vou te falar depois também qual que é o número exato de erros que você pode cometer. Então, passando agora por que você precisa para tirar a nota máxima nessa competência, são dois critérios. O primeiro, cometer poucos erros gramaticais. Aqui a gente pode considerar até 2 desvios. E além disso, para você tirar a nota máxima, você tem que demonstrar complexidade na estrutura das frases. E aqui você pode ter até uma falha. A maioria dos alunos acredita que a competência 1 ela está restrita aqui, ó, a cometer poucos erros gramaticais, que está vinculado a regência, a vírgula, crase, concordância verbal, concordância nominal e vários outros temas gramaticais. Mas perceba, a competência 1 não se restringe à gramática, ela também vai para estruturação de frases. Como que as frases estão estruturadas dentro do seu texto. Então você pode até fazer um texto correto gramaticalmente, sem erro de vírgula, de crase, de regência, mas com uma estruturação de frases simples, com uma estruturação de frases que não demonstra um excelente domínio da língua portuguesa. E então, o que eu vou focar aqui com vocês aqui hoje é nessa estruturação das frases, porque muita pouca gente sabe sobre isso. Quanto aos erros gramaticais, eu vou fazer mais para frente um vídeo também falando sobre os principais erros gramaticais, como não cometer esses erros gramaticais, principalmente de vírgula e de crase. Mas por agora eu quero que você foque nessa complexidade da estrutura de frases, que é o que é deixado muito de lado. Então, o que você precisa fazer na sua redação para demonstrar uma complexidade na estruturação das frases, na estruturação do seu texto? Aqui eu coloquei as 5 principais formas de demonstrar esse excelente domínio na estruturação de frases, que é o uso de travessões, o uso dos 2 pontos, o paralelismo sintático, as inversões sintáticas e os verbos irregulares. Perceba que muito provavelmente você não estudou especificamente esses elementos para fazer sua redação, mas são exatamente esses elementos que vão te vão te possibilitar tirar a nota máxima na competência 1. Porque, como eu disse, não se restringe à gramática, mas também engloba essa questão da estruturação das frases. Eu vou passar com vocês cada um desses pontos, como que você pode utilizar esses pontos de forma específica para atingir a nota máxima na C1. Então vamos ponto a ponto. Primeiro, uso de travessões. Os travessões vão ser usados como aposto. Ele, nesse caso, vai usar no lugar de vírgula. Então, ao invés de você usar vírgula, eu recomendo que você use travessão quando você for fazer um aposto. Vai ficar mais claro mais para frente como que eu faço esse uso. Mas, basicamente, o que a gente tem de uso para travessão são 3 funções específicas.
A primeira é a explicação, a segunda a exemplificação e a terceira a opinião. Então, quando eu quero explicar alguma coisa no texto, eu posso usar o travessão na forma de um aposto. Quando eu quero exemplificar, eu também posso fazer esse uso. E por fim, quando eu quero opinar, deixar claro minha posição, minha opinião em relação a esse texto dissertativo argumentativo. Essa função específica do travessão é essencial para que você demonstre que você não está fazendo um texto expositivo, você está fazendo um texto argumentativo, está dando a sua opinião, está deixando clara sua opinião. Aqui um detalhe é que, obviamente, no seu texto você nunca vai expressar a sua opinião na primeira pessoa, sempre na terceira pessoa, porque o texto precisa ser impessoal. Mas agora vamos então à função de cada aposto, de cada travessão usado como aposto. Aqui a gente tem esses 3 casos que você pode usar aposto. Eu recomendo que quanto mais você conseguir fazer na redação, se você conseguir fazer um para cada, melhor, porque vai ficar muito claro que você tem um alto domínio do uso de travessões, um alto domínio da estruturação das frases. Mas se você conseguir fazer já é o suficiente. Vou mostrar aqui para você. O primeiro travessão é o de explicação. Então eu estou falando aqui, Alfredo Bozzi, crítico literário brasileiro, analisa a multiplicidade cultural. Então aqui, esse crítico literário, perceba que está entre travessão. Tem 2 travessões separando essa expressão do restante do texto. Qual que é o objetivo disso? É dar uma explicação sobre quem que é o Alfredo Bozzi. O corretor provavelmente não sabe quem é o Alfredo Bozzi. Então eu venho falando quem que ele é. Crítico literário brasileiro. Perceba que eu poderia usar entre vírgulas. Alfredo Bozzi, crítico literário brasileiro, entre vírgulas, analisa a multiplicidade cultural. Só que eu recomendo a travessão porque você já vai demonstrar para o corretor que vocês têm conhecimento sobre a complexidade na estruturação das frases. Aqui, outro tipo de travessão que a gente pode usar é o para exemplificação, para dar exemplos. Então aqui, assim, a problemática acarreta danos sociais e ambientais ao país. Olha como que eu dou exemplos sobre quais danos são gerados ao país, usando o aposto com travessão. Por fim, o último tipo de travessão é a travessão de opinião. Aqui eu vou dar a minha opinião sobre o tema, dar a minha posição, meu ponto de vista, para mostrar que eu estou fazendo um texto dissertativo argumentativo e não expositivo. Então eu venho aqui, apesar de errônea e sobretudo egoísta, essa ideia de objetificação do espaço físico ainda persiste no Brasil odierno. Odierno significa moderno, atual, contemporâneo. Olha aqui o travessão, como que eu faço. Apesar de errônea e sobretudo egoísta, eu estou dizendo que essa ideia de objetificação do espaço físico é egoísta. Olha como que eu já venho com a minha opinião, eu deixo muito claro o meu posicionamento a respeito dessa ideia que eu estou passando. Então é muito interessante que você utilize principalmente essa travessão de opinião. Vamos partir para o próximo fator que você pode utilizar para demonstrar autodomínio na estruturação de frases e tirar a nota máxima na competência 1, que é o uso dos 2 pontos. Isso também provavelmente você vê pouco acontecendo, mas se você analisar friamente, várias redações nota 1000 apresentam esse tipo de padrão. Então aqui tem 2 frases. Você vai dizer a mesma coisa, mas você vai ver como que vai mudar o tom de você dizer isso, como que fica muito mais expressivo você usar os 2 pontos. Vou mostrar primeiro sem os 2 pontos. Olha aqui. No século XIX, ocorreu a Revolução Francesa, que mudou o curso da história da Europa. Essa é a primeira frase. Agora, eu vou usar os 2 pontos para dar enfoque à Revolução Francesa. Eu vou fazer, então, basicamente, um suspense do que eu vou falar. Eu não vou jogar a Revolução Francesa antes, eu vou jogar depois dos 2 pontos, dando um destaque para criar um suspense. Olha aqui como que fica. No século XIX, ocorreu um evento que mudou o curso da história da Europa. 2 pontos. A Revolução Francesa. Então, a pessoa que está ali, ela fica curiosa. Qual que foi o evento que mudou o curso da história na Europa no século XIX? Não sabe ainda. Então, vem os 2 pontos e entrega. A Revolução Francesa. O nome desse elemento destacado, nesse caso a gente destacou a Revolução Francesa, é tópico setencial. O que é o tópico setencial? É a parte mais importante de uma frase. Não confunda com tópico frasal, muito cuidado.
Tópico frasal é a parte mais importante do parágrafo, que vai estar lá no seu, vai acontecer no seu desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Aqui não, é o tópico sequencial. É apenas realçar, destacar uma parte específica da frase usando os 2 pontos, criando todo um suspense até que se chegue até esse elemento mais importante da frase. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uso dos 2 pontos que eu fiz da redação, em uma das minhas redações. Olha aqui. No decorrer da obra Direito Administrativo Brasileiro, Hélio Lopes Meireles, jurista e magistrado, olha que isso aqui é o travessão que eu falei para você. Qual que é o tipo de travessão que eu usei aqui? Pensa aí. Quero ver se você sabe. Pensou? Esse é o travessão explicativo. Eu estou explicando quem que é Hélio Lopes Meireles. Eu falo então, Hélio Lopes Meireles, jurista e magistrado, atesta a relevância ímpar de um elemento proeminente e integrador de um sistema democrático ideal. 2 pontos. A universalidade do serviço público. Olha como que eu crio todo um suspense até falar qual que é esse elemento proeminente e integrador do sistema democrático ideal. Ou seja, qual que é o elemento importante para o funcionamento adequado da democracia. Cria todo um suspense para o corretor até ele chegar na resposta. Isso não tem só o efeito, obviamente, de criar o suspense, mas tem um efeito importantíssimo de mostrar para o corretor que você tem domínio de estruturar as frases dentro do seu texto, de usar a língua de forma mais rebuscada do que a maioria das pessoas e vai te ajudar a pontuar na competência 1. Partindo para o próximo elemento, inversões sintáticas. Provavelmente também você nunca ouviu falar. Então, o que seria uma inversão sintática? Olha, antes de entender a inversão sintática, a gente tem que entender qual que é a ordem normal das orações. Lembrando que para ser uma oração tem que ter verbo. A ordem normal é oração principal e oração subordinada. Na inversão sintática, a gente troca essa ordem, faz um X, passa a subordinada para o começo e a oração principal para depois. Agora vai ficar mais claro quando eu vier com o exemplo. Sem inversão sintática. A economia do país enfrenta desafios, apesar de existirem reformas recentes. Então aqui eu tenho minha oração principal. A economia do país enfrenta desafios. Daí o que está com conectivo é minha oração subordinada. Você não precisa saber isso em detalhes, mas entende a lógica do que está acontecendo aqui. Essa é a oração subordinada. Então o que eu vou fazer? Para fazer uma inversão sintática e demonstrar autoconhecimento da língua, eu vou inverter. Eu vou passar essa oração subordinada para o começo. Olha como fica. Apesar de existirem reformas recentes, a economia do país enfrenta desafios. Eu passei minha oração subordinada para o começo pro começo, enquanto que a minha oração principal ela ficou depois. Olha para você ver, eu começo com o conectivo, com a minha oração subordinada, depois vem a oração principal. Então é assim que você faz uma inversão sintática. Próximo elemento, que também talvez você não perceba, mas você muitas vezes comete erros, que é o paralelismo sintático. O que é o paralelismo sintático? É manter o mesmo padrão na sua oração. A gente também tem paralelismo morfológico, mas o que o Enem avalia para te dar a nota máxima na C1 é paralelismo sintático. Então eu vou falar especificamente dele. Aqui está uma frase sem paralelismo. Eu quero ver se você encontra qual que é o erro disso. Dessa frase sem paralelismo. Olha aqui. A educação deve ser acessível para todos, independentemente da raça, gênero e situação financeira. Você conseguiu encontrar o erro? O erro é exatamente aqui. Eu falo independentemente da raça, gênero e situação financeira. Cadê a preposição? Como um elemento dos que eu estou falando tem preposição, todos os outros têm que ter preposição. Então ficaria assim, com paralelismo. A educação deve ser acessível para todos, independentemente da raça, do gênero e da situação financeira. Agora sim, todos os elementos estão seguindo a mesma lógica sintática do primeiro elemento. Por que o primeiro elemento está com preposição? Porque o independentemente requer preposição. Ele é transitivo, de forma que não só esse primeiro elemento vai ter que ter, mas todos os outros vão ter que ter para que o seu texto tenha paralelismo sintático. Então tome cuidado com isso, porque às vezes o aluno tira essa preposição achando que ele está
deixando de repetir. Mas aqui não, a gente repete mesmo, porque é necessário repetir. Eu não estou repetindo à toa, eu estou repetindo para dar paralelismo sintático ao meu texto. Por fim, o último elemento que você pode usar na sua redação, que você tem que usar na sua redação, para demonstrar um alto domínio de língua, um alto domínio de construção de frases são os verbos irregulares. O que seria isso? Antes de entender os verbos irregulares, você tem que saber o que é um verbo regular. Verbo regular é aquele que não muda o seu radical quando você conjuga. Então, por exemplo, o verbo continuar é um verbo regular. Eu continuo, tu continuas, ele continua. Todos os radicais são o continuo, sabe? É que aqui eu não estou com exemplo, daí fica um pouco mais difícil de você entender. Mas o radical se mantém. Por exemplo, se eu falar também, se eu continuasse, se ele continuasse. Então, o radical se mantém apesar da conjugação. O verbo irregular, não. O verbo irregular muda. Eu mantenho. Se eu mantiver. Tá vendo como que mudou a conjugação? Então, é um verbo irregular, que muda a conjugação. Não, muda o radical conforme a conjugação. Aqui é só você decorar esses 4 verbos. Existem vários outros, mas decorar e usar algum deles na sua redação e pronto. Você já cumpriu esse requisito de verbos irregulares. Você pode usar o manter, o haver, o propor, o dizer e vários outros que eu não coloquei aqui. Deixei esses que são os principais. Então é isso, galera. E antes que eu me despeça de vocês, é importante dizer que se você não viu ainda, eu tenho um modelo de redação que eu fiz para o Enem e esse modelo já está todo validado e seguindo exatamente, inclusive, esses critérios da competência 1. Tem todos esses elementos já estruturados, já pré-planejados nesse meu modelo de redação. Então eu recomendo fortemente que você assista um vídeo onde eu explico tudo sobre o meu modelo, como aplicar no dia do Enem e várias outras informações. É só clicar no card que está aparecendo aí na sua tela. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.